Florianópolis deu uma esquentada, mas fez frio essa semana já, viu, gente? Aqui fez frio. Nu, Agora eu nem vou perguntar Poços de Caldas. Nem vou dá até medo. perguntar. Tem até medo de saber que deve lá estar frio, porque se aqui tá frio, lá deve estar congelante. Eu acho que lá de vez em quando deve ter casa de neve, e ele que não conta pra gente. Eu acho que lá deve ter dado menos zero. Deve ter. É verdade, viu? Ai, Nossa, vida é tenso no frio. Essa semana deu uma esfriada boa, né? Por esses dias aqui. chegou a dar 8, 9 aqui essa semana, É, né? teve Bem uns dias desse geladinho. de manhã que chegou acho que foi, o Glécio mandou uma foto, acho que chegou a 7 graus Pois de é. Aqui manhã cedinho. não, muito frio. Cruz. Ai, Pessoal, ai. vamos então, vamos começar. Mesmo que se a gente dá uma adiantada, aí qualquer coisa a gente termina um pouquinho mais cedo. Mas é porque a gente tem muita coisa aí, né, para a gente pensar, conversar. Gostaram, então, da escrita de sinais? Emanuele falou ali, oba, escrita de sinais 2. Na escrita de sinais 2, a gente vai realmente pegar ali a escrita, mas eu acredito que vocês já vão estar ali caminhando e fazendo uma. Ei, Elismara, eu acredito que vocês vão tá aprimorando ainda mais. Hoje a gente começa bem do básico, porque a escrita de sinais ela é isso mesmo, ela é feita para a gente entender que é uma das mais usadas, né, no mundo todo, e a gente vai ver também que ela é uma escrita que demanda da gente estudo, porque é uma escrita, né, de uma língua. Então, seja uma língua, né, seja ela no dia a dia, no uso, mas a escrita também demanda da gente um estudo, né? Toda língua demanda um estudo. Então, aliás, qualquer coisa que a gente vai conhecer e aprender demanda o estudo. Mais língua, mais ainda, né? A gente tem que se dedicar a ela e na língua e na escrita de sinais não é diferente. Pessoal, só relembrando aqui, a Libras ou as línguas de sinais têm uma modalidade diferente das línguas orais. As línguas orais têm uma modalidade, ou seja, um modo de receber e um modo de expressão ou de entrega oral auditiva. Nós estamos falando de línguas orais auditivas. Então, como que é? A apreensão dessa língua, a expressão dessa língua é oral e auditiva. Exemplo, o português, o inglês, o espanhol, oral, auditivo. Inclusive, eu não gosto muito da expressão fala. Por exemplo, é, aquele surdo não fala. Aí você você automaticamente sai, vem aqui na cabecinha da gente que ele não oraliza. Porque a fala subentende que ela só se dá por forma oral. E não é. A língua, né, é uma forma de fala, mas as expressões corporais, faciais, né, todo o nosso processo de comunicação é uma fala. Quando eu chego e falo assim aqui, né, eu uso de gestos, né, eu viro para a pessoa e faço assim, coração. Você, a pessoa entende que eu gostei dela, que eu amo, sei lá, ela vai pensar num sentimento bom. Isso é uma fala, mas ela não foi uma fala oral. É, lá lá na escola A Vida, né, na escola que eu trabalho, tem um aluno que ele começou o início do ano passado, 2024, fevereiro de 2024, ele entrou lá com 15 anos de idade. Ele não tinha uma oralidade, ele não tinha aquisição, né, da língua oral, ele não fazia leitura labial, ele não oralizava e ele também não sinalizava.
Isso contando para vocês que o menino entrou lá com 15 anos de idade. Ele morava numa zona rural perto de Divinópolis. E aí, a escola onde que ele estava falou: não, existe uma escola de surdos lá em Divinópolis, pertinho daqui, leva seu menino para lá. Aí a mãe falou: não, eu vou procurar. E levou ele lá na escola e ele está lá. Ele é meu aluno agora. Então ele está lá com a gente desde o ano passado. Aí, um certo dia, os meninos estavam, isso ano passado, os meninos estavam brincando com ele que ele estava namorando com uma surda da sala. E os meninos faziam assim, ó, você namorar, né, o sinal de namorar, você namora com ela, e ele não estava entendendo. Aí os meninos fizeram assim, você beijando ela. Aí ele, não. E ele falou assim, Aí ele me chamou e falou assim, vem cá pra você ver, vem cá. Aí eu fui até no quadro, ele pegou e desenhou. Eu até contei isso pros meninos, acho que lá de Poços. Não sei se eu cheguei a contar isso para eles. Ele desenhou lá um coração e colocou as iniciais dele. Colocou um P, um coração e a letra... Como é que é o nome da menina? Ah, e a letra L. Aí eu virei e falei assim, quem que é? Aí eu apontei para a letra P. Aí ele virou e falou assim, eu. Aí eu falei, ah, Pietro, sei. E esse aqui? E ele fez assim, lá. Ele tava querendo falar depois e fez um cabelo grandão. Aí tá, e a mãe dele, aí eu falei assim, aí ele desenhou um coraçãozinho. Aí depois ele fez para mim assim, ó. Aí ele pegou e fez assim, ó. E fez o coração partido. Ele fez isso daqui. Eu entendi que ele estava de coração partido, que rompeu alguma relação com alguém. Aí a mãe dele, perguntei à mãe dele, quem que é a letra L? Aí a mãe dele falou assim, ah, é a Linda Lee. Ela chama Linda Lee, a menina. É lá Linda Lee. Linda Lee, o nome dela, desse jeito. Linda Lee. É com dois ES no final. Linda Lee, a menina chama. É porque ele. Linda, diferente. Aí eu falei assim: ele gostava muito dela, os dois eram muito amigos tal. Então, assim, ele tentou de alguma forma me contar como que era. Isso é uma fala, gente. Se eu pego, faço um coraçãozinho para alguém, é uma fala. Quando eu utilizo a língua de sinais para me comunicar, é também uma fala. E aí, continuando nesse pensamento, a língua, nas línguas orais auditivas, né, elas utilizam do mecanismo oral e da audição, base da língua oral auditiva. E a gente tem a língua de sinais, né, no nosso caso aqui, a Libras, nós vamos falar dela, ela é uma modalidade, ou seja, o modo de percepção da língua, o modo de receber e o modo de entregar, de expressar a língua é visual, espacial, motora. Isso é importante para a gente porque a escrita de sinais vai ser totalmente linkada, ou seja, atrelada a essa modalidade visual, espacial, motora. Então, e também, né, vocês vão ver, muita gente vai falar assim, você fez o desenho, Sagnorite? Não, não é desenho, pelo amor de Deus, não, não é desenho. Não é um desenho, é uma escrita, são simbologias ou são registros. Então, a língua de sinais, ela tem um modo, uma modalidade diferente das línguas orais, né? Que é o português, inglês, enfim. Então, todas as línguas de sinais, gente, todas as línguas de sinais do mundo têm uma modalidade visual, espacial, motora, que não é grudada ou colada na língua oral, tá certo? Ontem, minto, segunda-feira, foi um pessoal lá na Escola A Vida apresentar um aplicativo novo que eles inventaram. O aplicativo fazia o seguinte: eles convidaram os meninos para fazer um teste, né, do aplicativo, para ver se o aplicativo funcionava, se atendia o surdo ou não atendia. Aí o aplicativo era o seguinte: eles, os meninos digitavam, né, alguma coisa lá no teclado do celular, por exemplo, quantos anos você tem? Em língua portuguesa, quantos anos você tem? E o aplicativo, gente, traduzia o alfabeto manual. Então tinha lá o Q, o, o A, o N, o T. Aí os meninos olharam e ficaram assim,
fez diferença para eles. Da mesma forma que aí quem estava lá oralizando falou assim: quantos anos você tem? Aí o aplicativo ia lá e colocava as mãozinhas fazendo o alfabeto manual. E aí, algumas coisas, lá, por exemplo, a menina oralizou assim: é, me dê, eu queria um feedback de vocês. Ela oralizou, queria um feedback de vocês. E oralizada. Aí fez aquilo que a Natália tá falando, fazendo ali. Só usou o alfabeto manual. Aparece lá, gente, as mãozinhas com o alfabeto manual. Aí a Isadora, que estava vendo, virou e falou assim: aqui, e ela é do 9º ano. Tem uma leitura da língua portuguesa muito boa. Ela faz uma leitura boa da língua portuguesa escrita, não da oralidade, né? Ela não faz uma boa leitura labial, mas de texto escrito, sim. Aí ela virou e falou assim, aí estava lá escrito assim, feedback. Feedback, né? Tava lá, desculpa. Aí ela vira e fala assim, o que é essa palavra? Aí ela virou e falou assim, Graciele, traduz a palavra para mim. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, feedback. Aí ela, sei. Gostei mais ou menos. Aí eu expliquei. Aí ela ainda falou assim, que a gente não, nós surdos, a gente não usa muito o alfabeto manual. E aí, até a gente explicar para essa pessoa que o alfabeto manual, ela é realmente um limiar, né? Ela tem ali, ela é como se fosse uma fronteira entre as línguas de sinais e as línguas orais. A língua portuguesa aqui no Brasil, né? A gente tem o alfabeto A, B, C, D e etc. Vários, né? Várias letras, as 26 letras que estão lá, elas são colocadas num formato de mão, de configuração de mão. Entendam que a configuração de mão, gente, existe primeiro do que o alfabeto manual. O alfabeto manual foi inventado depois da configuração de mão. Né? Então, porque a configuração de mão é um parâmetro, é uma base. Então, a modalidade não é assim, simplesmente eu escrever as letras do alfabeto que eu vou escrever na língua de sinais, porque modos diferentes, são modalidades diferentes. E ainda assim, esse casal que estava lá mostrando o alfabeto, eu fiquei. Porque tem algumas coisas que deixam a gente assim, irritada, sabe? A gente fica, sabe, bem irritado. Meu marido brinca comigo, ele fala assim: você quer. A Graciele raramente fica nervosa, mas se você quer ver ela nervosa, é chamar um surdo de mudo. Ele brinca, ele fala: chama um surdo de mudo pra você ver perto dela, ela vai ficar brava com você. Não é, não é que eu fico brava, sabe, Isaac? Oi. Não é que eu fique brava, é porque automaticamente a gente já responde, não pode chamar o surdo de mudo, aí a gente justifica, né? Justifica. Agora, existem mais duas coisas que me deixam nervosa, além desse chamar o surdo de mudo. É dizer que o surdo não aprende língua portuguesa, que é impossível o surdo usar a língua portuguesa. Aí, essa moça e esse rapaz veio aqui, foi lá na escola antes de ontem e falou assim aqui, a gente foi num tal lugar e tinha uma intérprete lá. E você conhece? Aí falou o nome, eu falei, sim, muito pouco. Aí ela, não, porque ela disse que o surdo não aprende língua portuguesa, que é impossível o surdo aprender a língua portuguesa e escrever em língua portuguesa. Aí, gente, isso deixa a gente muito nervoso. Você sabe por quê? Porque é um trabalho que se faz, né, que a gente faz lá na escola, que a importância da educação bilíngue tá também nessa fala. Porque, assim, aprender língua, a educação bilíngue, né, a modalidade bilíngue de educação dos surdos, ela perpassa primeiro que a língua de sinais é a primeira língua dos surdos. Então, a gente tudo, né, a gente ensina ciências, geografia, história, matemática, todas as disciplinas usando a língua de sinais. E eles vão aprendendo no dia a dia a língua de sinais também, né? Lá dentro da escola, em contato com outros surdos. A língua portuguesa também é importante, porque ela vai ser ensinada numa metodologia diferente. E o surdo aprende língua portuguesa. Ela até falou assim: eu posso fazer um teste
com eles, com os surdos que estavam lá. Eu falei, fique à vontade, porque eu falei com ela, que é isso? Eles sabem língua portuguesa. Claro que eu não vou admitir para vocês que ele não sabe língua portuguesa perfeitamente, do mesmo jeito que nós, ouvintes, erramos, temos nossas falhas, né, gente, na língua portuguesa, porque é uma língua que demanda também estudo, tem muita regra, muita exceção, enfim. Aí ela virou e falou assim, pede para ele escrever aqui no aplicativo como que ele chegaria no restaurante e o que que ele queria, o que que ele quer perguntar no restaurante. Gente, o Otávio, ele tem 14 anos, ele escreveu lá assim, tá no 9º ano, ele escreveu, é, você tem mesa? Não, mentira. Precisa fazer reserva de mesa para 3 pessoas? Gente, essa foi a escrita. Aí ele fez assim, ele fez o sinal de azar. Tipo, errei. Eu esqueci de colocar o acento circunflexo no 3, na palavra 3. Posso apagar? Aí eu traduzi, eu falei, desculpa, eu esqueci de colocar o acento circunflexo na palavra 3. Aí ela falou, não, não, inclusive, aqui no aplicativo é até melhor tirar o acento. Aí ela virou e falou assim, aqui eu tô impressionada, porque essa frase veio naturalmente dele. Ninguém escreveu essa frase para ele. É ele que fez a pergunta. Gente, ele digitalizou, ele digitou lá. Tem que fazer reserva para 3, tem que fazer reserva de mesa para 3 pessoas. Ele digitou lá, falava que veio dele. Aí ela virou e falou assim: gente, aí vem a terceira coisa que me deixa nervosa. Que gracinha! Ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe português. Ah, meu Deus do céu! Aí tá diminuindo o surdo ainda. Também me deixa muito nervosa. Eu viro e falo assim, mas por que ele não aprenderia? Por que ele não saberia? Sendo que ele está dentro de uma escola que está ensinando língua portuguesa como L2. E outra coisa, ele é possível de aprender português, sim. Então, gente, o que que acontece? Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente vai estudar língua de sinais, a gente precisa ter claramente que existe uma grande diferença gramatical de uma língua e de outra. As línguas orais trazem suas regras, baseada, claro, na oralidade, na audição, e nós temos as línguas de sinais que são baseadas na visão espacial, né? Visão espacial motora. Então, olha aqui, relembrando, a língua de sinais, ela tem uma forma de adquirir, né, de ver e uma forma de expressão diferente, que é visual espacial motora. Lembrando dos princípios básicos da fonética e da fonologia da língua de sinais. São 5 parâmetros. Há estudo de outros, tá certo, gente? Há estudo de outros, mas até o momento fecha-se nesses 5 parâmetros, que é a configuração de mão. Lembrando que a configuração de mão é o formato que a mão toma na hora do sinal, que eu vou fazer o sinal. Então, eu tenho aqui a configuração de mão. Depois, a gente vem, depois, não necessariamente nessa ordem, localização. É o local onde é feito o sinal. Ah, é na testa, é na bochecha, é no pescoço, é no tronco, é no espaço neutro, não encosta em lugar nenhum, então é espaço neutro. Localização é onde que a mão ativa toca. O local ou onde é feito o sinal, porque não necessariamente tem que tocar em algum lugar, né? Lembrando que a mão ativa é aquela que tem um movimento e a mão passiva ou mão de apoio é aquela que recebe o sinal. Alguns sinais que a gente utiliza das duas mãos, onde eu tenho uma ativa e uma passiva ou uma de apoio, a mão de apoio vai ser a localização do sinal. Por exemplo, o sinal de conversar assim, que o Isaac está fazendo. Olha lá, o sinal de conversar. Ali, ó, aí existe vários sinais de conversar. Estou falando desse aí. Esse sinal que o Isaac está fazendo, eu tenho uma mão que movimenta. Aquela que está movimentando ali, ó, que ele está mostrando para vocês. Essa mão de movimento, ela é chamada de mão ativa. E a outra mão que está recebendo o sinal é chamada de mão passiva ou mão, né, que recebe ali o sinal.
Ó, ou mão de apoio. Esse sinal aí que ele está fazendo envolve as duas mãos, mão passiva, mão ativa. Aonde que a mão ativa toca é a localização, tá certo? Então nós temos a localização. Lembrando mais uma vez que atualmente a gente tem principais locais de localização: cabeça, tronco, membros superiores, tá certo? Ah, e os membros inferiores? Não vamos falar deles, a gente nem vai citar. Tem livro que, novos livros que nem trazem mais a parte de baixo ali do corpo, os membros inferiores. Por quê? Por causa das janelas de intérprete, né? Se você imagina que o Isaac ali faz um sinal no joelho dele, né? Aí ele vai falar joelho, aí ele some o Isaac e volta Isaac de novo, né? Então, como? Às vezes ele aponta, você não tá vendo para onde que ele tá apontando, porque vai cortar realmente, então não tem jeito. Então, o que que acontece? É daqui para cima. Ótimo. Terceiro parâmetro, movimento. É o movimento que o sinal vai fazer na hora da execução, né? Que as mãos vão fazer na hora da execução do sinal. Lembrando que o parâmetro movimento é extenso, assim, muito extenso, muito extenso. A gente vai falar de ritmo, a gente vai falar de intensidade, de velocidade, de unidireção, de bidirecional, enfim, tem muita coisa, né? Muita coisa para falar de movimento. E o quarto parâmetro, direção e orientação da mão, né? É para onde que a palma da mão está virada. Por favor, guardem isso. É para onde que a palma da mão está virada na hora da execução do sinal. Que pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para os lados, enfim, pode ser virado para alguns lugares. E o último parâmetro, expressões não manuais, que são as expressões faciais corporais, né? Que o nosso sinal, né, que a gente faz na hora da execução do sinal. Por que que eu estou fazendo esse resumo? Porque a gente entra no Signalwrite agora e a gente precisa saber desses parâmetros, porque não é uma escrita, né? A norma audiovisual da BNT, eu tenho que olhar um número, eu não sei assim ao certo qual o número que é, não. Paulo, eu olho e te falo, porque existe uma normativa, sim, da BNT para sinalizações. Por exemplo, tem que ter o fundo que a pessoa tá, tem que ser um fundo liso, né? Vocês podem ver que o Isaac está sinalizando num fundo liso. Eu também, né? Eu tô aqui dando aula no fundo liso. O Isaac, por exemplo, ele é mais clarinho, então ele vai usar uma blusa que vai fazer contraste com a pele dele. E aí é engraçado, sabe, Paulo? Porque muita gente tem intérpretes mais que começaram há um bom tempo e às vezes não teve uma atualização. Teve uma certa vez que a gente foi interpretar uma prova, aqui, um concurso, e uma intérprete chegou lá e falou assim: Uai, por que é obrigatório tá todo mundo de preto? Aí tem uma amiga minha, que ela é preta, né? Ela é negra. E aí ela virou e falou assim: não, né? Não. Pensa uma pessoa preta, né? Uma pessoa negra usando a roupa preta para sinalizar. Né? Pode acontecer de dar uma interferência na sinalização. Eu, Graciele, é certeza, se eu tivesse no lugar do Isaac, se eu tivesse se interpretando, ou no lugar da Nath também, né? Se eu tivesse interpretando jamais com essa cor que eu estou. Que vocês podem ver que, inclusive, minha pele está muito branquinha aqui, porque está dando reflexo da cor da minha roupa. Então, não posso. Aí sim eu posso usar um preto, um azul escuro, né? Essas cores, um vinho, né? Inclusive, tem até discussões que o vermelho não é muito bom. Enfim, então a gente tem normas da EBNT, sim. Eu posso depois olhar e mandar para vocês. Eu não sei de cor, tá? Não sei de cor a normativa, mas existe. Quem souber e também quiser compartilhar, viu? 15.290. Ó, o Isaac deu pra gente, 15.290. Eu acho que foi isso que o Paulo colocou lá. Vamos ver aqui no chat. Foi? Deixa eu ver aqui. Rapidinho aqui, ó. O Isaac. Isso mesmo, Isaac, ele colocou isso mesmo.
Que, ó, o Isaac deu um ok aí, ó, falou que é isso mesmo, Paulo. 15.290, né? Aí, ó, Isaac, maravilhoso, Isaac, dando uma ajuda para nós aqui. Eu não sei de cor, não. Obrigada, Isaac. Obrigada. Paulo, tá aí respondido pelo Isaac, viu? Pessoal, então, olha aqui. A gente precisa, então, ver essa questão, guardar isso para que a gente para a gente começar aí com a escrita de sinais, tá? Esses parâmetros é importante. É da mesma forma quando a gente vê ali uma criança aprendendo as letras, né? Para escrever. Eu tenho uma filha de 4 anos, fez 4 anos na semana passada, a Pietra. Esse que é o sinal dela. Pietra, esse é o sinal dela. É cabeluda. Aí, a Pietra fez 4 anos. Nós fomos no aniversário sexta-feira agora, e ela brincou com o menino até da mesma idade que ela. Era a primeira vez que ela viu ele. Aí, eu quero compartilhar isso para vocês porque é muito interessante. O que é uma escrita? O que é um entendimento, né? A gente acha que a língua majoritária é a língua portuguesa, e é mesmo no nosso país, é a língua majoritária. Mas, gente, olha que interessante a leitura. Ela chegou perto de mim correndo e falou: Mamãe, o Francisco me deu uma cartinha. Eu falei: Ah, é? Eu até, depois, se der tempo, eu pego a cartinha para mostrar para vocês. Ah, é? Ela, aqui, essa é a cartinha. Aí eu virei e falei assim: Ah, é? Ele escreveu? Aí tava escrito, gente, um monte de morrinho, assim, ó, morrinho, morrinho, um monte de morrinho. E um desenho de um menino com a menina, mas tinha um monte de morrinho. Aí eu virei e falei assim: Ah, é, que linda. Aí ela falou assim: Eu vou ler a carta para você. Eu falei: Ah, é? Você vai ler a carta para mim? Ela falou: É. O Francisco leu para mim, eu vou ler para você. Eu falei: Ah, então, por favor, leia para mim. Aí ela leu assim, aí ela apontou para os morrinhos que estavam lá e falou e fez assim: Pietra, eu quero ficar com você. Não vamos mais brigar. Francisco. Tá, segundo o Francisco e ela, estava escrito isso tudo lá. Gente, tinha um monte de morrinho. E aí eu virei para ela e falei assim: Mas cadê a letra P de Pietra? Ela falou assim: Ixi, eu acho que ele não sabe escrever Pietra. Aí eu falei: É, pode ser, tal, depois você ensina para ele e tal. Mas ó, olha o que eu quero falar para vocês. A representação de uma escrita depende do seu conhecimento de escrita, certo? É uma representação. Como que você fala, às vezes, né, com uma criança dessa, a Pietra agora, que ela tá aprendendo a letra, ela fala assim: Mamãe, é Paula, é P. A segunda é qual mesmo? Eu falo A, aí ela já escreve o A. E a terceira eu falo U, ela já escreve o U. Mas na cabeça dela, quando ela fala Paula, ela ainda não está conseguindo juntar a letra com a representação. Né? Isso demanda estudo. Nós da língua portuguesa, né? Nós falantes da língua portuguesa, a gente teve o início também de lá a letrinha P. Aí você fala, essa aqui é a letra P. Né? Às vezes você não junta o que você está ouvindo com a letra, mas a representação escrita, né? Aí você tem ali o formato, né? O escrito símbolo P, aí você já imagina a letra P. Isso acontece muito, por exemplo, lá na sala da Pietra, eles sabem a letra de todos os meninos da sala, porque olha, o Lorenzo começa com L, aí pegou o L do Lorenzo, né? Então, assim, vai aprendendo. A língua portuguesa, gente, a base da língua portuguesa são as letras do nosso alfabeto, que são as 26 letras que se juntam ali para fazer uma palavra, né? Se eu junto P com A e junto ali papá, né? Que as crianças aprendem desde pequenininho, vão papar, vão comer papá, né? Papá, e aí eles veem lá o P com A virou papai e juntou ali o I virou papai, então, né? Então, se a gente sabe que é uma junção de todas as letras, de letras para formar uma palavra. Mas se eu pegar uma letra isoladamente, a gente não tem um significado, a não ser que esteja num contexto, né? Ah, P. Ó, P é o quê? O que é P, gente? P não existe um P sozinho, existe, é uma letra, mas dentro de um contexto,
ele pode significar alguma coisa. Mas se eu juntar o P com o E, vai virar pé. E eu acentuo e lá vai virar pé. E eu já tenho um conceito de pé, né? Que pode ser vários conceitos. Se eu falar pé, você pode vir cá e falar, nossa, pé de quê? É pé de laranja ou é o próprio pé da pessoa? Né? Então, a gente tem ali vários conceitos para uma palavra só. Enfim, língua de sinais, 5 parâmetros que a gente vai começar o Signal Right agora, tá certo? Vou compartilhar aqui, mais do que nunca, né? Eu preciso muito compartilhar com vocês, porque a gente vai ver muita representação, né, gente? Do. Ai, cadê? Tô aqui, peraí. A representação aqui da escrita de língua de sinais, porque é uma escrita. Então, vamos aqui. Deixa eu achar aqui a minha apresentação. Então, vamos lá. Escrita de língua de sinais. Nós temos aqui, né? Na nossa segunda aula, nós falamos na nossa primeira aula um pouco da história da escrita, e aí a gente vem e nós falamos de várias escritas de sinais, né? Vocês lembram que tem lá que a gente viu a escrita de várias pessoas que criaram escrita para as línguas de sinais, principalmente a gente vai destacar o Stoke, né? Que ele é referência para a gente, e também nós temos a Elis, ou o Elis, que é a escrita de língua de sinais, que foi desenvolvida aqui no Brasil pela Marianja. Beleza, ótimo. Aí, por que que vai ser o Signal Right, gente? Por quê? Porque é uma das escritas de língua de sinais usada em mais de 40 países. Na última pesquisa, considera-se que de 40 a 50 países utilizam o Signal Right. Então, o que que acontece? Quando uma língua, uma escrita, é usada em uma grande demanda de uso, a gente utiliza ela, mas nada impede de usar a ELIS. Por quê? Como eu disse para vocês, a Universidade Federal de Goiás, lá utiliza Elis, tudo bem, mas a gente precisa, a grande maioria das universidades que têm letras libras vai utilizar o Signal Right porque já está bem desenvolvido, é utilizado para outros países, a gente consegue ter algo mais substancial. Lembrando que quem criou foi a Valerie Sutton, e aí tem uma questão, não sei se é da prova, né, Fabrício, que os meninos viram lá que uma questão da prova tem uma resposta errada, tá, gente? A resposta de quem que foi, quem idealizou, quem criou o Signal Right, está escrito lá que é a Sutton, aí vocês marcam e dá errado. Tá como se resposta errada. Aí a gente vai anular ou vai, né? Já tomamos as providências, tá certo? Então, quem realmente criou foi Valerie Sutton, onde foi acidentalmente, ela criou uma escrita de dança. Ela precisava registrar umas danças lá na Dinamarca. E aí ela estava na Dinamarca fazendo isso tudo, enfim, e ela estava registrando danças. E aí estudiosos de língua de sinais dinamarquesa viu um artigo dela e falou assim: gente, vamos ver se isso não dá para a gente adequar isso às línguas de sinais. E veio e fez uma pesquisa com ela, e eles estudaram bastante. E Sutton, quando volta para os Estados Unidos, ela procura na Gallaudet, ela vai lá, contato com estudiosos da língua de sinais, e propõe o estudo da língua de sinais americana baseado, né, numa escrita de sinais. Por isso que ela criou o Signal Right. Então, ela desenvolveu o Signal Right e é utilizado, e ela está a cada dia mais aprimorado, cada dia melhor ainda assim. A gente tem um aplicativo, né, que não sei quem já baixou, dá para baixar aí e dar uma mexidinha nele. O DAC, ela existe, né, gente, até hoje, o DAC, que é um comitê que faz pesquisas em Signal Rights. Aqui no Brasil, a gente tem vários sites, gente, sites que podem ser consultados a todo instante, tá aí pra gente, sites de Signal Right com a língua brasileira de sinais, tá certo? Então, não deixem de ver, de ler. E nós, né, aqui no Brasil também temos o privilégio, né, de ter o livro do
Madison Barreto, da Raquel, né? Os dois que escreveram o Escrita de Sinais Sem Mistério. Eu já disse para vocês que vale a pena, quem quiser aprofundar aí na escrita de sinais, dá uma olhadinha no livro do Madison, tem o volume 1 e o volume 2. E nós temos também, eu deixei para vocês lá na plataforma, a tese da Mariane Stumpf. Não deixem de ver, lá tem assim, lá ensina o Signorite, ensina a gente a escrever a língua de sinais brasileira, tá certo? Então lá tem a escrita de sinais, como é acessível, tá disponível nas plataformas, né, gente? Então a gente pode consultar a tese da Mariane Stumpf. Então vamos lá. Entrando aqui agora nas normas, né? No como que é a escrita de sinais. A primeira coisa, a gente precisa entender a perspectiva. O que é isso? Como que eu vou escrever? Eu vou registrar a escrita do Signowriting, ou seja, a escrita da língua brasileira de sinais, em qual perspectiva? De quem está sinalizando ou de quem está vendo a sinalização? De novo, a gente tem duas perspectivas. Quem está sinalizando ou quem está olhando a sinalização. E é importante isso, por quê? Porque o Signorite, ele tem uma escolha. E a escolha do Signorite é a perspectiva de quem está sinalizando, quem está produzindo o sinal. Então, quem está olhando o sinal não é nessa perspectiva. É chamada, dentro dos livros, do Madison, tá lá, perspectiva do observador, de quem está olhando. Essa, em alguns livros, ou lá em alguns livros de Signorite, inclusive americano, né, em inglês, vai trazer também essa palavra receptiva, perspectiva de quem recebe, ou perspectiva receptiva, quem está olhando. E tem a outra perspectiva que eu disse para vocês, do sinalizador, ou de quem está expressando, é chamado de perspectiva expressiva. O Madison não traz essas duas nomenclaturas, expressiva e nem receptiva. Acredito que ele permaneceu com a que ele utiliza. Mas lá nos Estados Unidos, a gente encontra muito a perspectiva receptiva, essa nomenclatura, ou perspectiva expressiva. Atenção! Dentro do Signorite, utilizado nos mais de 40 países, a perspectiva, a simbologia vai ser do olhar de quem está sinalizando, tá certo, gente? Quem está produzindo o sinal dos sinais é que o registro vai ali para o papel ou vai para o computador, tá? Então, a perspectiva é do sinalizador. A perspectiva é de quem está sinalizando. Eu sinalizo e registro. Se eu vejo alguma pessoa sinalizando e eu tenho que registrar em Signorite o que ela está sinalizando, eu preciso tomar a visão dela, tá certo? Tem que ser na visão de quem está sinalizando. De novo, perspectiva de quem está sinalizando. Porque se não tivesse esse acordo, ia virar um peteco. Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar alguém sinalizando e vou escrever os sinais que ele está fazendo, mas na minha perspectiva, não é. Porque a gente vai ver que a orientação da mão é extremamente importante. Claro que também é para a sinalização em si, mas para a perspectiva ali da escrita, tá bom? Então, quem está sinalizando é a perspectiva que é escrita ali, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tô só com uma setinha para vocês verem que é a perspectiva de quem está sinalizando. Eu sinalizo e registro o que eu estou sinalizando. Se alguém estiver sinalizando, eu tenho que tomar a perspectiva dela, tá? O olhar dela. Vamos lá para a primeira regra de todos. Não sei se é a primeira regra, né? Assim, enfim, escolhi ela como regra. Lembra que eu falei para vocês da orientação da mão? É para onde que a palma da mão tá virada? Atenção! Se eu sinalizo olhando se a palma da mão tá virada para mim, que estou sinalizando,
a mão vai tomar uma cor, a escrita de sinais vai ser branquinha. De novo, se eu estou olhando para a mão, para a palma da minha mão, a palma da mão significa que o sinal deve ser escrito, o formato da configuração de mão deve ser feita em branco, tá? Por exemplo, o sinal de estudar, certo? Que a Nath está fazendo ali. A Nath está olhando para a palma da mão dela. Lembra que nós falamos que a pessoa que está sinalizando é que vai escrever ali, né? Ou seja, é na perspectiva dela, é da Nath. Mesmo eu olhando a Nath sinalizando, eu preciso ver que a palma da mão está virada para a Nath. Se a palma da mão está virada para a Nath, ela é a palma da mão branca. Gente, eu acho que eu travei. Travei, Nath? Não? Vou voltar. Voltei? Tá normal? É porque eu tô vendo aqui que alguém tava esperando no lobby e tá travado ali. Enfim, se travar, viu, gente? Pode dizer aí que eu volto aqui. Agora, vamos lá. Se eu estou olhando para o dorso da mão, se eu estou olhando para o dorso da mão, eu vou fazer a escrita toda em preto. Eu vou achurar, ou eu vou ali colocar ela em preto. Por exemplo, o sinal de área, região. Olha lá a Nath fazendo. A Nath está olhando para o dorso da mão. Portanto, mesmo que eu, novamente, desculpa a chatice, a insistência, mesmo eu, Graciele, olhando, a Nath sinalizando, e eu escrever o que a Nath está sinalizando, a Nath está vendo, o dorso da mão, portanto, tem que ser preto. Vamos supor que a Nath faz o sinal de arrumar as coisas. Arrumar. Aí, eu, Graciele, vou registrar o sinal da Nath. Se eu, Graciele, olho para ela sinalizando, eu estou vendo a palma da mão. Eu não posso fazer o sinal em branquinho. Eu tenho que tomar a visão da Nath. E a Nath está vendo o dorso da mão. Portanto, dorso da mão é pretinho, tá certo, gente? Isso precisa ficar muito claro para a gente, tá bom? Ótimo, beleza, vamos lá. E quando as mãos estão na lateral, as mãos são nas laterais, né? Ah, porque uma coisa é eu olhar o dorso da mão, outra coisa é eu olhar a palma da mão, e quando eu tenho sinal que eu não vejo nem o dorso e nem a palma da mão, eu tô vendo a mão pela lateral. Ela é metade branca e metade preta. E aí, engraçado que se eu, né, a pessoa que está sinalizando ali, quando eu vou me referir à mão esquerda, a mão esquerda da pessoa, o dorso da mão está virada para o lado esquerdo, por isso que o pretinho tá para o lado esquerdo. E a parte de dentro, que é a palma da mão, tá em branca. Da mesma forma, a mão direita, tá certo? A mão direita, eu tô levantando aqui a mão direita. Como eu visualizo mais a palma da mão do que o dorso, branco de um lado e o dorso tá em pretinho, tá certo? Por isso que é metade branca e metade preta. Tá certo? Então, a mão esquerda tem um lado para ser achurado ou para ser colorido de preto, para ser feito de preto, e a mão esquerda tem, ao lado direito também tem o lado de fazer preto e branco, tá bom? Beleza. Dorso da mão, preto. Esperar o Isaac. Dorso da mão, pretinho. Palma da mão, branquinho. Lateral, as duas cores, tá bom? Ótimo. Vocês podem ver aqui que isso aqui é só um exemplo, tá? A rotação da mão. Se eu tô olhando a mão, né, assim, e aqui a gente daqui a pouco vocês vão ver que tem parede
né? Plano de parede, plano de chão. Aqui é como se fosse o plano de parede, tá, gente? Como se eu estivesse vendo a mão na vertical. Então, eu tenho aqui para cima, para o lado, para o outro lado. Isso aí a gente vai achurando sempre, ou seja, o preto está no dorso da mão e na parte da palma da mão tá branquinho. Isso aí é só para mostrar para vocês um modelo de rotação da mão. E as configurações de mão? Lembra que é um parâmetro, né? Importantíssimo. As configurações de mão é um parâmetro. O que é um parâmetro? É uma regra. Para eu fazer sinal, tem que ter configuração de mão. Salvo, claro que tudo nessa vida tem exceções, existem sinais que não utilizam configuração de mão. Tem, né? Então, são algumas exceções. Mas vamos lá. Como uma via de regra de parâmetro, a gente tem configuração de mão. Pelo menos, gente, a gente tem pelo menos 3 tipos de configuração de mão. Nossa, mas só isso? Não. É basicamente. Por quê? A gente tem a mão plana. Mão plana é como se fosse um formato de esse primeiro que vocês estão vendo aí, que eu não sei se existe um nome da geometria plana aí, né? É um triângulo com um quadrado embaixo, né? Mas é uma pontinha. É como se fosse o formato da mão aqui, ó. Tem um triângulo em cima e depois ele faz um formato de um retângulo, tá? Então, essa aqui é uma configuração de mão, é uma mão plana. É uma mão que ela pode ter variação, viu, gente? Eu posso abrir a mão e ter os dedos todos esticados. Eu posso levantar, né? Tá aqui, configuração de mão em B, que a gente vai ver que existe é claro que existe, né, essa escrita da configuração de mão em B, vocês vão ver que, mas de qualquer forma ela vai ter esse formato quando a mão está em mão plana. Quando eu tenho chamado de punho fechado, que é esse daqui, é como se a gente tivesse referindo a mão em S. Tá certo, gente? Não gosto muito de comparar com o alfabeto manual, mas aí, porque assim, eu sei que todos vocês já devem ter visto o alfabeto manual, então só para deixar mais claro, tá? Então, quando eu tenho aqui a mão em S, que depois a gente pode ter variação de um dedo levantado, de 2 dedos levantados, tá certo? De 3, só o dedão, tá certo? Então, assim. Quando eu tenho o punho fechado ou a mão fechada, é um formato de quadrado, tá certo? Quadrado. Quando eu tenho o punho aberto, que é no formato do zero ou do O, né? Já que a gente vocês conhecem o alfabeto, eu tenho o formato do círculo, tá certo? E aí, claro que tem as variações. Aqui, ó, mão em D. A gente tem aqui, ó, quando eu posso levantar os outros dois e permanecer com o punho aberto, tá certo? Então, eu tenho aqui, quando eu tenho o punho aberto, é o formato do círculo. Ai, Graciele, mas é muita coisa, eu não consigo guardar. Depois, gente, eu compartilho com vocês esse resumo que eu fiz aqui. Mas lá na tese da Mariane está muito bem explicado. Ela demonstra todas as configurações, a grande parte das configurações de mão. Mas eu posso deixar esse resumo aqui para vocês. Quando eu estava aprendendo a escrita de sinais, eu acho que o Fabrício vai concordar comigo, né? Porque eu sei que o Fabrício estudou Signal Writing. Ele vai admitir também que de primeira eu já peguei, já fui escrevendo de jeito nenhum, e mesmo porque eu disse para vocês que eu tive escrita de sinais 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente só conseguiu produzir um bom texto lá por escrita, um texto, não um bom texto, um texto lá para o livro escrita de sinais 3. E aí no 4 a gente já conseguia fazer isso com uma grande maestria pelo aplicativo, né? Pelo app que a gente, pelo site que a gente utiliza.
pela página, não sei se chama, eu acho que é um aplicativo que chama mesmo. Então a gente conseguia fazer. No Escrita de Sinais 5, a gente conseguia fazer uma leitura muito boa além da escrita. Então, eu consultava direto, eu pegava os meus resumos e ia lá, peraí, para mim fazer o formato de configuração de mão plana. Deixa eu ver ali, tem que ser um triângulo em cima e um retângulo embaixo. Então, eu ia lá e copiava. Eu fazia com que eu ia guardando as regras da escrita de sinais. Aí eu pergunto, né? Eu não precisa responder, só para vocês verem, por que que estão todas em branco? Por que que só tem aí o formato da mão plana, o formato do punho fechado e o formato do punho aberto? Por que que todos eles estão de branquinho? Porque a palma da mão está virada para frente. Eu estou vendo aqui, é como se, ó, a palma da mão tá virada para mim. É como se eu estivesse olhando a palma da mão virada para mim. Por isso que tá tudo branquinho aqui, tá certo, gente? Tá virada para vocês a palma da mão, é como se vocês estivessem olhando a palma da mão. Por isso que tá tudo branquinho aí. Então aqui, ó, configuração de mão assim, virada para mim, palma para mim, é esse formato. Ah, e no punho fechado, tá assim, tá virado para mim, tá lá, o Isaac tá virado para ele. O punho aberto, que é a letra O, tá virada para o Isaac, ele tá virando para você só para vocês verem o que ele tá fazendo, tá certo? Então aqui, ó, tá virado para ele, por isso que tá tudo em branquinho aí. Aí, gente, tem exemplos, tá? De um dedo indicador levantado, né? E a gente tem ali a mão fechada, punho fechado, tá? Punho fechado com o dedo levantado. Quadradinho porque o punho tá fechado. Punho aberto com o dedo, inclusive é a mão em D, né? Tá virado. Lembrando que tá de branquinho porque tá virado pro Isaac, tá virado pra Graciele, tá certo? Para quem tá sinalizando. Aí, olha, os dedos estendidos da mão estendida, né? Que é esse daqui, é como se eu estivesse olhando para minha palma aberta com 5 dedos abertos. Olha os dedos aí sendo escritos, né? Sendo colocados aí para vocês verem. A gente tem, né, com o punho fechado, agora, né, eu pus de novo, não sei por causa de quê. Ah, cabeça ruim. Com 2 dedinhos aí, ó. Aqui, ó, com o punho fechado com 2 dedos levantados, né? Tá ali o formato. Então, é só exemplo para vocês verem que existem as configurações de mão basicamente em 3 formatos, tá? Plano de parede. Atenção em relação a isso aqui. A gente tem 2 planos. Plano de parede, que é a minha mão tá na vertical, é como se eu tivesse de frente para uma parede. A mão está na vertical. Vocês podem ver que esse formato de mão que está aí, né, mostrando para vocês, a palma da mão está virada para Graciele, tá certo? Por quê? Porque tá toda de branquinho. De novo, tá de branco porque a palma da mão tá virada para a gente. Tá bom? Então tá aqui. Plano de parede é como se eu olhasse para minha mão em referência à parede. Exemplo, o sinal de psicologia, por exemplo, né? Tá aqui, ó, psicologia. Não é esse formato de mão que tá aqui, não, viu, gente? É esse aqui, ó. Vou voltar aqui. Mão plana. Dá uma olhada na mão plana, na primeira imagem. A primeira imagem que nós temos aí é a configuração de mão do sinal de psicologia, por exemplo. Então, quando o Isaac faz o sinal de psicologia, sim, né? O Isaac, né, vai fazer sinal de psicologia, ele está olhando, a mão está na vertical. Portanto, os dedos estão colados na imagem, ou seja, não tem espaço cortado. As articulações do dedo, né, que é a base do dedo, eu não tenho vão, ou seja, eu não tenho espaço separando
o dedo da mão em si. Então, as articulações estão coladas na palma da mão, né? Na mão em si. Então, o plano de parede, ele é feito com as articulações coladas, ou seja, da palma da mão já sai os dedos. Esses riscos que vocês estão vendo para cima são os dedos articulados aí para fazer o sinal, tá? Então, quando eu olho a mão assim, eu estou vendo o plano parede, ou seja, eu olho, é como se eu estivesse olhando para a parede, tá? É como se fosse uma parede mesmo. Então, a mão está na vertical. Tem livros que falam de visão de frente. Ah, é uma visão de frente. Está na minha frente. Então, tá à minha frente, é visão de frente ou plano de parede. Olha aqui, alguns exemplos de plano de parede que a gente tem. Nós temos aí, né? O quadradinho, que a gente já sabe que é mão fechada. Então, quando eu faço isso aqui, ó, a palma da mão está virada para mim e eu estou olhando para ela em relação à parede, ela está na minha frente, ela é toda branquinha e um quadradinho. Quando eu estou olhando o punho fechado na lateral, né, eu estou olhando a lateral da mão, a metade preta, metade branca. Lembrando que a metade preta é do dorso da mão, então vai ficar desse lado. Metade branca vai ficar do outro lado, que é da palma da mão. Quando eu olho o dorso da mão em referência à parede, eu estou vendo o dorso da mão vai ser colorido de preto, o quadradinho, porque a gente está falando de punho fechado. Olha para vocês verem agora a mão plana. Quando eu olho a palma da mão, tá aí em branco, todos os dedos estendidos, sem vão, sem cortado nenhum. Do mesmo jeito ali que o punho fechado não tem cortado nenhum. Ele é inteiro, ele é colorido por inteiro, ou não colorido, né? No caso do branco ali. Eu olho para a palma da mão, os dedos estendidos, eu tenho aqui plano parede. Quando eu viro ela na diagonal, eu tenho ela colorida preta de um lado, branca de outro, né? E aqui, esse formato aí, viu, gente? Precisou colocar o dedão no lado que tá do dorso da mão. Por quê? Como que eu vou fazer essa escrita de forma que ela fique na lateral? Tá certo? Por isso que o dedão tá aqui, ó, tá? Vocês podem ver que o dedão tá aqui, mas eu tô olhando ele na diagonal. Prova que tá na diagonal, porque eu tenho metade preta e metade branca. Quando eu olho só para o dorso da mão e a minha mão tá aberta, eu olho para o dorso da mão, sentido parede, né? Refletindo, olhando como se eu estivesse olhando para a parede, tivesse uma parede na minha frente, eu tenho ela toda achurada de preto, ou seja, toda colorida de preto, sem nem uma falha, nenhum corte. Ali o exemplo da mão fechada com o dedo levantado, olhando na diagonal, metade preta, metade branca. Eu tenho o punho fechado, com o dedo levantado, virado para mim, palma da mão virada para mim, branca. Quando eu tenho virada para o dorso da mão virado para mim, eu tenho ela toda pretinha. Ah, quando eu tenho a base ali da mão, né? A mão plana que chama, olhando para a palma da mão, primeiro ali é a palma da mão, tá branca. Lateral, preto e branca, dorso da mão. Lembrando que nós estamos falando de plano de parede na vertical. Atenção. Quando eu vou ali fazer punho aberto, eu tenho aqui, ó, quando a bolinha tá virada para, né, a palma da mão tá virada para mim, eu tô fazendo ela branca, na diagonal, preta e branca.
virada para frente, né? O dorso virado para mim, na verdade, tá pretinho, tá certo, gente? Isso aqui são só os exemplos de plano parede. Por quê? Porque na língua de sinais também nós temos o plano chão, que são aqueles sinais que a mão é feita na horizontal, ela não é feita na vertical. O sinal de psicologia, por exemplo, ele é feita na vertical, a mão tá para cima. Tá certo? Pode, inclusive, estar até para baixo, né? Quando eu faço esse sinal aqui, ela tá para baixo, mas tá na vertical. Aí vem o plano chão. É como se eu estivesse olhando a mão de cima para baixo. Tá certo? É como se eu tivesse a minha referência do plano chão, por isso que chama plano chão. A minha referência, gente, é o chão. É como se o chão tivesse aqui abaixo de mim. Então, existe, mais uma vez, dois planos. E a gente precisava ter essas regras para a gente escrever na língua de sinais. Quando eu tenho sinal feito plano parede, a gente já viu. A mão está na vertical. Plano chão, a mão está na horizontal, ou seja, eu vejo o chão, eu tenho o chão como base para me fazer a escrita. Então, alguns estudiosos chamam de visão de cima, plano de visão de cima. A mão é vista de cima para baixo, então eu tenho o olhar de cima para baixo. E a minha referência é o chão. E aí, vocês já perceberam, né? Que a gente tem um descolar dos dedos. A gente existe uma separação da articulação dos dedos. Lembra que no plano parede a gente não tem esses cortes dos dedos? Vou até voltar para vocês verem aqui, ó. Vou voltar no primeiro, que eu acho que fica mais claro. Aqui eu tenho os dedos, os riscos dos dedos, né? Essa simbologia das retas estão coladas na mão. No plano chão é descolado. É como se eu fizesse o sinal assim, ó. Eu estou olhando para a palma da mão para a questão de negrito, tá? Era foi feito só para dar ênfase, porque não tinha jeito da gente fazer uma reta muito fininha em branco. Então, por isso que os dedos ali estão pretos, mas eu estou olhando a palma da mão, tá certo? Então, olha aqui, palma da mão vista de cima para baixo, eu vejo ali, eu tenho que descolar os dedos, tá? Se eu tivesse fazendo, por exemplo, deixa eu ver aqui um sinal que usa essa configuração de mão. Vamos fechar todos os dedos. Deixa eu pegar aqui um sinal que tem um exemplo. Hum, área. Área, a gente falou dele, né, guria? Mesmo, sinal de área, região, bairro, depende do lugar. E aí tinha que estar de preto, tá certo, gente? Eu tô dando só um exemplo de visão de cima. O sinal de área. Ele é assim, eu teria que achurar, colorir tudo de preto, o símbolo e os dedos descolados. Existe um vão entre o dorso da mão ou a palma da mão e os dedos, tá certo? Então, nós temos aqui uma separação. Toda vez que você tiver visão de plano de chão, ou seja, de cima para baixo, eu descolo os dedos, tá? Isso mostra que eu tô tendo uma visão de plano de chão ou plano de cima. Aqui, né, temos alguns exemplos. Aqui, ó, essa configuração de mão aqui. Mão de punho fechado, né, que é essa daqui. Mão de punho fechado, eu olhando ele de cima para baixo, olhando de cima para baixo, e eu estou olhando a palma da mão. É branca com o dedo descolado. Quando eu olho na lateral, eu estou olhando na lateral, a mesma coisa, dorso preto, palma branca. E aí o dedo tá descolado. Quando eu faço assim, ó, eu tô olhando o dorso da mão toda pretinha e eu tenho descolado. Quando eu tenho o punho fechado, eu olhando ele de cima para baixo, que é plano de chão, olhando a palma da mão, que é mão em S, tô olhando ela de cima para baixo,
ela tem um corte no meio. Reparem que ela tem um corte no meio. Corte no meio é visão de chão, visão de cima para baixo. Quando eu olho na lateral, metade preta, metade branca, tem um corte no meio. Quando eu olho o dorso da mão, de cima para baixo, eu tenho um corte no meio. Preto com um corte no meio. Gente, bonito demais isso. Fala a verdade, olha que bacana isso. Quando eu fiz essa revisão agora para me estudar com vocês, porque a gente vai aprendendo, né, todo dia mais, e eu ficava assim, gente, esse negócio é muito bacana mesmo. Quando eu fiz escrita de sinais a primeira vez, eu achei desesperador. Mas enfim, e quem foi minha professora na época foi a Mariana Stumpf. Então, assim, ela cobrava muito da gente, nos Deus amados. Ela já queria que a gente soubesse na primeira aula, que ela nem ensinou o Signal Right, ela só falou a parte teórica da Sutton, como que foi descoberto e tal. Mas na segunda aula ainda foi mais desesperador. Mas, enfim, depois a gente retoma e fala como que é interessante isso, gente. É muito. Língua é vida mesmo, não tem jeito. Então, vamos continuar aqui. Desconsiderem a minha admiração, mas é muito legal isso. Olha aqui, isso tudo, né, gente? Demanda estudo, a gente registra, faz, volta, né? Para a gente guardar isso tudo. E se eu não guardar, eu volto lá nas minhas anotações e vejo quais que são as regras para ser usada, né? A gente faz isso muito com a língua portuguesa também. Ah, eu escrevo com S, eu escrevo com X, eu escrevo com C cedilha. A gente vai lá e consulta como que é escrita a palavra certa, né? Mas vamos lá. Punho aberto. Punho aberto. Tô olhando. A palma da mão tá virada para mim, com o punho aberto, que é a letra O, virada para mim, né? Olhando de cima para baixo, tá todo branquinho. Quando eu olho ele na lateral, tá partido no meio, porque é visão de chão. Quando eu olho, né, a letra O de cima para baixo, ou o zero, tá, gente? Pode ser o número zero também. E eu olho o dorso da mão, ela tá toda pretinha com partido no meio. E aí, com os dedos, né? A gente até já viu um exemplo aqui, ó. Quando eu olho a palma da mão virada para mim, dedinhos descolados, em branco com os dedos descolados. Quando eu olho a mão na lateral, metade preta, metade branca. Lembrando que o dedão está sendo registrado na lateral, porque a gente não tem como fazer esse registro na escrita, né? Assim, fielmente. Então, tá aqui o olhar da mão com os dedos separados, mais uma vez. Virou, olhei para o dorso da mão, que é o sinal de área, né, Nath? Aí, ó, área, região, né? E a gente tá vendo de cima para baixo o dorso, todo pretinho com os dedos descolados. Agora, quando eu faço esse formato de configuração de mão aqui, né? Que pode ser o sinal de agora ou hoje, né? Então, a gente tem aqui, quando eu olho para a palma da mão, tá em branquinho e tem uma separação, existe um corte na configuração de mão. Quando eu olho na lateral, eu tenho um corte na configuração de mão. Metade preta, metade branca. Quando eu olho o dorso da mão, toda pretinha com um corte no meio. Nossa, eu acho que eu já falei nessa parte branca e parte preta e parte metade preta e branca umas 120 vezes. Vocês já contabilizaram quantas vezes que eu falei? Mas é para a gente guardar, tá certo? Para a gente guardar. Beleza. Ótimo. Então, plano de frente ou plano parede não tem nenhum descolado. A gente está tudo coladinho lá. A gente não tem separação de dedos e não tem uma metade feita, né? Assim, uma separação ali, um corte nas mãos, né? Na configuração de mão. Quando é plano de chão, tem o corte, tá certo? A visão de cima para baixo tem o corte, tá? Pessoal, olha aqui. Sobre o movimento. Então, nós já vimos até agora nós vimos orientação da mão, para onde que a palma da mão está virada. Se eu estou olhando, a palma da mão é branca. Se eu estou olhando, o dorso da mão é preto.
Se eu estou olhando na lateral, é preto e branco, considerando que se a lateral, o preto é o dorso da mão e o branco é a palma da mão. Se eu estiver fazendo na outra mão, eu vou estar usando da mesma regra. Falamos então de orientação da mão, que é um parâmetro. Falamos da configuração de mão, que é pelo menos 3 delas, né? Então, eu vou voltar para vocês verem as imagens, porque eu preciso. Por que eu dei uma parada? Porque a gente vai falar de movimento agora. Mão plana tem esse formato, ou seja, tem a simbologia é como se fosse um triângulo em cima e um retângulo embaixo. Punho fechado, quadradinho, é um quadrado. Punho aberto, que a mão em O é ou zero, é uma bolinha. Beleza, é um círculo, tá certo. Falamos de configuração de mão, mostramos outras, né? Mostramos essa configuração de mão, mas basicamente, punho fechado com indicador aberto, punho aberto com indicador levantado. Quando é mão plana, com os dedos levantados. A gente já mostramos as configurações de mão. Lembra que são 5 parâmetros. Falamos da orientação, falamos das configurações de mão. E os planos, eles são importantes também em relação à orientação da mão. Se a orientação da mão está virada para cima, né? Assim, horizontal, ou se ela está virada para frente ou para o corpo, né? Nessa questão de plano parede e plano chão, tá? Então, voltamos na orientação de mão. Então, falamos até agora, basicamente, de 2 parâmetros, que é a orientação da mão e que são as configurações de mão. Esse terceiro parâmetro é o movimento. Nós não vamos estudar todos os movimentos. Por quê? Porque nós não vamos falar da localização agora no escrita de sinais 1, e nós não vamos falar das expressões não manuais na escrita de sinais 1. Por quê? Porque ela vai ser colocada na escrita de sinais 2. Mas nada impede de vocês darem uma olhadinha lá no aprendizado de expressões, das expressões não manuais, né? Nada impede vocês de olhar lá as questões das setas que vão representar o movimento, tá? Então, o que acontece? Olha, o parâmetro movimento, eu já disse para vocês que a localização também, né? Localização a gente não vai estudar hoje, a gente nem vai falar dela. Por quê? Porque ela é proposta para a língua de sinais 2, língua de sinais 2, escrita de sinais 2, tá certo? O parâmetro movimento, eu falei para vocês, ele é um parâmetro muito complexo. Ele demanda da gente um estudo muito complexo. Não que as configurações de mão também não demandam. Demanda também, porque, por exemplo, configuração de mão, gente, não é só o formato que a mão toma. A gente tem lá, lembra que eu mostrei para vocês um template das configurações de mão? Tem configuração de mão assim, né? Que é o sinal de namorar. Tem configuração de mão assim. Tem configuração de mão assim. Tem vários formatos da mão. Mas também, em configuração de mão, ou fonologia e fonética, a gente estuda também o braço. A gente estuda se o braço tá para baixo, tá na mediana, tá na altura, que altura que o braço toma, ou seja, a gente tem um estudo muito aprofundado. O que não vai caber para a gente aqui agora. Por quê? Porque aliás, a gente nem vai precisar desse estudo aprofundado. Quando, né, surgir aí, vocês forem para as pós-graduações aí, mestrado, doutorado, vocês com certeza vão ver mais, né, o ensino, né, do dedo, a relação do dedão. O dedão vai ser nossa referência em configuração de mão, em estudo fonético fonológico, mas nesse momento não cabe para a gente isso. Aliás, é desnecessário a gente embolar aqui na cabeça da gente isso tudo. O movimento, eu disse para vocês que ele é muito extenso. A gente tem, eu destaquei para vocês, quando nós falamos de fonologia e fonética, eu destaquei para vocês, foi a geometria do movimento. Lembra? Movimento reto. O sinal de estudar tem movimento reto, né? O sinal de gostar
tem movimento circular, é a geometria do sinal. Ah, o sinal de dia tem movimento semicircular, que faz um semicírculo. Ah, o sinal de alto é movimento helicoidal, né? Que, né, faz uma espiral. Ah, o sinal de difícil, né? É o movimento angular. Então, ou seja, né? Ah, o sinal de Brasil é o movimento sinuoso. A gente está falando da geometria do sinal. E, e em escrita de sinais, o movimento ele é descrito por setas. Quando eu tenho visão de parede, tá certo, gente? Visão de parede, o movimento para cima e para as diagonais em plano parede, a seta é dupla com o, a pontinha da seta preta. De novo, quando eu tenho o movimento sendo realizado na vertical, eu tenho, né, que é paralelo à parede, ou seja, o fundo que eu tenho que ter de perspectiva é a parede, tá na vertical, a gente tem as setas duplas. Dupla. Duas retas, eu ponho duas retas e ponho a ponta da flecha, ou da seta. Da flecha é ótimo, da seta. Tá certo? Então, quando eu tenho plano parede, vocês podem ver aí, pode ser para cima, pode ser diagonal para cima, pode ser para direita, pode ser diagonal para baixo, pode ser para baixo, pode ser diagonal para baixo, pode ser esquerda. Ou seja, quando eu tenho aqui plano parede sendo realizado, eu tenho as setas duplas com a pontinha preta, né? E aqui eu tenho, quando eu faço com a mão esquerda, gente, atenção em relação a isso. Quando eu faço plano parede, é para cima, diagonal para cima, para o lado direito, para o lado esquerdo, diagonal para baixo, diagonal para esquerda, baixo. Plano parede, quando eu vou realizar com a mão esquerda, as pontas são brancas. Vocês viram que é um tanto de regrinha que eu não, a gente, inclusive agora na escrita de sinais 1, gente, eu não cobrei isso de vocês e nem iria cobrar. Por quê? Porque é tudo muito novo para a gente, né? Para vocês principalmente, tudo muito novo. Então, eu vou sinalizar com a mão de esquerda, eu tenho que colocar o movimento é representado por setas, elas têm as pontinhas brancas. Eu acho até, viu, gente, que eu vou colocar esse PowerPoint lá no, no, no AVA para vocês, no ambiente virtual, para vocês terem um resumo para consultar. O que, por favor, isso aqui é um resumão. Vocês podem olhar em vários lugares que vocês vão achar também essas referências, tá? Eu coloquei lá só para vocês, né, relembrarem o que nós falamos. Então, aqui, ó, mão esquerda, pontinha branca. Dupla, a seta é dupla porque a gente está falando de plano parede. Combinado? Plano parede, seja para cima, seja para os lados, seja para baixo, nós temos feito com a mão esquerda, dupla com a pontinha branquinha, tá bom? Quando eu vou fizer com a mão direita, mais uma vez, vou falar pela milésima vez. Sempre na perspectiva de quem está sinalizando. Gente, eu que estou sinalizando. Ou Isaac está sinalizando, eu tenho que ter a visão do Isaac para me fazer a escrita. Eu posso escrever o que Isaac está sinalizando, mas é na perspectiva do Isaac. É de quem está sinalizando, tá certo? Então, aqui, ó, as setas que são usadas para movimento, que são feitos com a mão direita, as pontinhas são pretas. Mão esquerda, pontinha branca. Mão direita, pontinha preta. Seta dupla, porque a gente está falando em relação parede, tá? Beleza. E agora, quando a gente está falando de plano de chão, né? Quando eu tenho a visão de cima para baixo.
Visão de frente é parede, visão de cima para baixo, a gente está falando de visão de chão, né? Plano de chão. Quando a gente tem o plano de chão, a gente tem as setas simples. A gente não tem seta dupla. A gente tem a seta, desculpa a expressão, mas com um pauzinho só. Ou seja, a haste da seta é uma só, é uma haste simples, ou seja, é uma reta só. E aí vocês vão ver que mão direita e mão esquerda também tem a mesma especificidade do plano de parede. Então, quando eu tenho plano de chão, quando o movimento é feito para frente, diagonal para frente, para direita, para trás, diagonal para trás, quando ela é feita para a esquerda, seja com a mão direita ou mão esquerda, né? Quando a gente tem esses movimentos aqui, seta de haste simples, ou seja, com uma reta só, e a pontinha, né? A gente vai ver aqui que a pontinha pode ser preta, como pode ser branca, depende da mão que você está sinalizando. Haste simples, plano de chão. Combinado? Ó, vamos lá. Movimento que a gente tem de parede, né? Quando eu tenho movimento parede, eu tenho dupla com a setinha, né? Feita preta ou branca, depende da mão que você está sinalizando. Dupla, tá certo? Por isso que o desenho que eu trouxe para vocês, ele tá assim, né? Então, aqui, ó, dupla para cima, dupla diagonal para cima, para o lado direito, para o lado esquerdo, tá? Lado direito e lado esquerdo não tem nada a ver com mão direita e mão esquerda, não, viu, gente? Então, aqui, ó, para cima, dupla, para o lado, dupla, né? Para as laterais, diagonal. Quando é duplo, que é porque é plano parede. Quando eu tenho movimento paralelo ao chão, são de hastes simples, né? Para frente, para o lado, para o outro, né? E aí o movimento que a gente está fazendo aqui, esse movimento é feito em plano parede, é com uma haste simples, né? E aqui eu trouxe exemplo para vocês de sinal de pode, né? Tá aqui, ó. Pode. Pode. Tá vendo que a mãozinha ali tá partida no meio? Por que que a mão de pode tá partida no meio e é quadrada? É quadrada porque é punho fechado. Tá partida no meio porque eu tô olhando de cima para baixo, é plano chão. E tem a seta dupla porque é na vertical. Tá aqui, ó, é na vertical. Portanto, eu tenho dupla. Mão direita preta, mão esquerda que ó, pode. Tá certo? E aí tem outros sinais, eu não vou, como eu disse para vocês, eu não vou trabalhar os outros movimentos. Eu citei esse porque é movimento reto, mas você pode ver ali que a gente tem um movimento semicircular, aí tem o formato da seta, né? A gente tem ali a letra Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha aí, a letra Z, é movimento helicoidal. Né? Então, como é haste dupla, provavelmente não é. O sinal de Z é feito virado, né, com a perspectiva de parede. Com a perspectiva de parede. Portanto, a seta ali é dupla e tem realmente, gente, o formato da helicoidal, do movimento que é feito. Você pode ver ali a última linha. A última linha é o sinal de Brasil, que é esse daqui, ó, né? E aí a gente faz realmente, né? Lembrando que, como eu tô. A configuração de mão é de mão plana, então ela vai ter aquele formato. Lembra que é um triângulo em cima e um retângulo embaixo. E aí, como ela é vista na diagonal, ela tem um cortado no meio. Ela é preta e branca, ó, como ela é na diagonal, ela é preta e branca. Como eu vou fazer? Ela não tem cortado, tá? Ela não tem cortado. Eu falei errado, peraí. Sinal de Brasil é preto e branco, é isso que eu queria dizer. Tá na diagonal, ela é preta e branca. Ela não tem cortado, tá, gente?
aquela beiradinha preta que tá ali é porque o dedão tá sendo feito aqui na palma da mão, tá certo? Então, o sinal de Brasil. E como a gente está fazendo em plano parede, né? Que o sinal de Brasil é feito em plano parede. A haste é dupla e o movimento ali de movimento sinuoso. Ou helicoidal, depende, movimento angular, desculpa, angular. Diga, quem levantou a mão foi a Rayane. Diga, Rayane. Diga, Professora, diga. só na questão do pod ali, por que que tem uma setinha branca e uma preta? Porque o movimento é simultâneo, não? É mão esquerda e mão direita. Mas a gente não faz. Nossa, peraí. Não, peraí. Ah, tá. Não quer dizer que faz movimento com as duas, não. É porque uma esquerda e a outra direita, é por isso? Isso. Por isso Nossa, que difícil. é por isso, é difícil, não é? A gente guardar, é porque é muita coisa para uma cabeça só, num dia só. Esse plano de chão e plano de parede também é bem difícil. Ele é bem complexo. A gente tem que estudar ele mesmo. Mas lembra o seguinte: na verdade, sendo a pontinha da seta preta, indica mão direita. A pontinha da seta branca é mão esquerda. Ah, então quer dizer que eu faria o movimento com as duas mãos. Com as duas mãos igual, simultâneo. Ah, Você tá. tá vendo Nossa, você tá vendo esse sorrisinho que tá embaixo aí? vi que tem tipo um Vzinho mais Isso, abertinho. tipo uma vírgulazinha virada para cima. Aham. A gente não vai falar dele, mas eu já vou falar. Isso mostra que é movimento simultâneo. Ah, entendi. O sinal de pode, e aí você vira para mim e fala assim, engraçado, porque pode, né? E aqui a gente está vendo uma variação linguística, porque o sinal de pode, aqui em Divinópolis, ele não é feito em plano de parede. Aqui em Divinópolis, ele é feito em plano de chão. Entendeu o que eu quis dizer, gente? Mas aí, me dá um exemplo, então. Ele seria plano de chão por quê, fazendo favor? Se O eu pod olhasse ele seria. de cima para baixo. Ah, então, mas aí não seria vertical, igual foi o Brasil? Pode ser também. Ou O Brasil, parede? o Brasil é parede, o Brasil não tem Mas nem o que aí, mas discutir. não vem de cima para baixo, o pod também não seria a mesma lógica, não? Pode, assim, se você está sinalizando assim, aqui, ó, tá vendo? Ah, Assim, você sinaliza assim. Então, o que que você aham. está vendo a mão? Você está vendo a mão na diagonal, certo? Porque tem muita gente que Ah, sim. sinaliza o sinal de pode assim, ó. Mas a Ah, grande tá. maioria das vezes o sinal é feito assim, pode. Ele é vertical, é visão de Ah, parede. tá. Tá certo? Entendi. Porque o que Aham. que acontece, gente? A gente tem variação linguística. Por exemplo, é, o sinal de pode, ele muitas das vezes, em alguns lugares, ele é feito assim, ó, pode. Tá certo? Pode, pode. Os adolescentes lá na Escola à Vida, eles não sinalizam pode assim, não. Lá eles fazem pode, que é o sinal também de dá. Dá certo, dá, pode ser. As crianças surdas, elas fazem pode. E é desse jeito mesmo, mais bonitinho, pode. É plano parede, mas como. Ah, é plano chão, plano parede, mas como a gente está vendo ali, a seta é na vertical. A seta na vertical, com duas hastes, a gente está falando de plano de parede. E o preto e o branco é por causa da mão esquerda e mão direita, tá certo? Não é movimento simultâneo, não. Movimento Ah, simultâneo, não. entendi. E aqui, Entendi. gente, passando por contato, que é uma das últimas coisas que a gente vai ver, penúltimo slide, na verdade. Contato, o que que é isso? É o toque. Como que é o toque? Por exemplo, o toque de só tocar, o sinal por exemplo, o sinal de mais. Né? Aqui, ó. Mais. Aqui tá dando um exemplo de pai, aqui, ó, feito no bigode, né? Aqui, ó, papai, feito aqui. Como eu tenho dois toques, é dois asteriscos. O toque, o movimento, né? A localização, na verdade, é movimento, tá? De toque, o contato de toque é expresso por um asterisco. Papai, dois toques. Não é obrigatório fazer só dois.
Não, eu posso fazer 3, papai. Só que aqui está mostrando que tem vários toques, não é um toque só. Por exemplo, se eu tivesse que fazer, sinalizando o sinal de mais, que ó, mais. Claro, né, gente, que existe um monte de sinal de mais de acréscimo, mais do que. Entendo que esse aqui é um dos sinais de mais usado. Que ó, mais. Eu quero mais, por exemplo, mais. Vocês viram que eu dei um toque só, um tapa só? Aí eu teria um asterisco só, mais. Se eu fizesse aqui, ó, esse sinal aqui, fazer, isso aqui é um dos sinais de fazer. Existe esse de mata-piolho. Existe esse. Se eu faço aqui, não, é você que vai fazer. É você, com a sua mão. E aí eu teria que fazer vários asteriscos, tá certo? Então, aqui, ó, um asterisco só é um toque só. Vários asteriscos seriam vários toques. O sinal de escovar, né? Sinal de escovar não, viu, gente? Toque escovado, que é, por exemplo, o sinal de entrar. Aqui, ó. A Nath está fazendo ali o sinal de entrar, ó. O sinal de entrar, ele é como se fosse um movimento de escova, escovado. Esse movimento de escovado, ele é representado por uma bolinha e uma outra bolinha dentro, um círculo com a bolinha dentro. Quando a gente tem um esfregar, por exemplo, se eu fizesse o sinal de verde, o sinal de verde é esfregado. Você esfrega a letra V na palma da mão. E aí já é como se fosse um rococózinho daquele bichinho, gente, como é que é? Da conchinha do caracol. Aí representa um escovado. Aqui tem o sinal de bravo. Ali eles deram o sinal de bravo, né? Que é o movimento escovado. Gente, o sinal de bater e tocar é diferente. Não é sinal de bater, viu, gente? A escrita de bater e esse contato, ele é diferente. O toque, você só toca, papai. O sinal de bater, por exemplo, ele é mais agressivo. É como se você batesse mesmo. Que, ó, eu vou pagar. Você, às vezes, muitas das vezes, você bate e fica. O sinal de pagar alguma coisa. Aqui você tem que pagar. Tem que pagar. Ele não é um toque. Ele é bate e fica. Aí é um asterisco. Quando eu tenho o contato entre, vamos supor que o sinal de votar, o sinal de votação, tá entre os dedos. Que, ó, entre os dedos. Aí a gente tem duas hastes, ou seja, a gente tem duas retas com asterisco dentro. Quando a gente tem só de pega, vamos supor, o sinal de voluntário. O sinal de voluntário, você pega como se fosse uma pinça. Esse sinal de pinça, né, como se fosse um toque de pinçar, é de pega. Por exemplo, o sinal de carne. Você levanta, inclusive, a carninha, aqui, ó, sinal de carne, sinal de presencial alguma coisa. Quando você tem esse contato de pega, ele é feito com um mais, tá certo? Isso aqui, gente, a gente vai estudar mais a fundo mais para frente. Não se apoquente, que a gente não vai cobrar nada disso agora, mas quem quiser evoluir aí no ensino da língua da escrita de sinais, pode ficar à vontade. Emanuela, diga, por favor, que eu até terminei. Professora, boa Diga. noite. Só uma curiosidade. Sim. Aqui no sinal de pagar, a casinha está cortada no meio, toda em branco. Então, a configuração de mão está para o chão, virado, como é que é? Para o chão, Isso. com o pulso virado para mim, no caso. Isso. E cortada em cima significa Plano de chão. plano de chão. E a Plano setinha com a pontinha preta para baixo significa mão direita. E vertical, né? Que, ó, E vertical com quadradinho, metade preto e metade branco, significa lateral. lateral, isso mesmo. E por que que o também está cortado? A mão O ativa. também. Por quê? Onde está o também? Não, o sinal de pagar. Faz ele aí, que ó, é essa configuração de mão aqui, ó, pagar.
Certo. Por que ela também está cortada? Tá vendo que o dedo está deslocado? Sim, por Por que causa o dedo que está deslocado? porque ele tá no meio da palma da mão, né? Fechado, não. É porque é plano de chão. É plano de chão. Tá, Plano de chão. entendi. Os dois são plano de chão. Tá. É legal, não é difícil, não. Tem que prestar atenção, né? Tem que Não, treinar e prestar atenção. Ô, Emanuele, Emanuela, e para todos, gente, isso aí, olha, eu assisti a aula de Signal Write hoje, eu já sei fazer escrita de Signal Write, não, você já não sabe, não. Claro que tem a gente aí que já viu ou que hoje já pegou um monte de coisa, amanhã já pode escrever lá, escrever mesmo no papel, porque a gente pode fazer escrita de sinais no papel, gente. Aqui, eu vou mostrar, não sei se vocês conseguem. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui, ó. Tá dando para ver a escrita aqui no meu livro? Tá dando para ver aqui, ó? Sim, Então, o Madison, ele escreveu na hora que eu fui comprar o livro dele, porque eu estudava junto com ele, e ele lançou o livro, a gente estava no último período da faculdade. E aí, quando ele fez o lançamento do livro, ele fez uma dedicatória, ele escreveu lá com a caneta dele lá na hora. Não quer, o que facilita para a gente o aplicativo, né, o site do Signal Writer, que chama Signal Writer, que a escrita de língua de sinais pelo computador é muito mais fácil, porque eu só arrasto todos aí eu vou lá na aba configuração de mão, acho e coloco lá, por exemplo, igualzinho o sinal de frio aí, né? A gente, mentira, de pai, sinal de pai, que é essa configuração de mão aqui, ó, né? Aí eu vou lá, procuro a configuração de mão que eu quero, arrasto pro quadradinho. Deixei ele lá. Aí eu vou lá e acho a cabeça, que tá lá nas expressões não manuais. Tem a aba expressão não manual. Vou lá, acho o rosto e ponho, e tem que ter o formato do nariz, tá? Porque ele é feito aqui, ó, entre o nariz e a boca, né? E é feito aqui no bigode, na região do buço. Então eu pego lá e coloco. Eu vou lá na aba contato. Aí eu acho lá o toque, pego o asterisco e coloco lá do lado. E a configuração de mão, ela é vista em visão de parede, por isso não tem cortado, porque tem as cortadas, as não cortadas, e ela é feita com a parte preta e a parte branca. Então, eu vou lá e arrasto e coloco a configuração de mão no lugar. Eu posso fazer isso assim no aplicativo muito mais rápido, né? No computador, muito mais rápido do que eu escrever com uma caneta a escrita de sinais. Mas nada impede de eu escrever. Amanhã eu quero agora à noite ali tentar fazer um sinal e lembrando das configurações de mão que a Graciela explicou. Por exemplo, o sinal de estudar, vocês vão conseguir fazer ele tranquilamente, que é o formato, é a configuração de mão que tem um triângulo em cima e o retângulo embaixo. Levando em consideração que ela é isso aqui, então eu vou fazer as duas mãos assim. Se eu estou olhando para a palma das duas mãos, viu, gente? Ô, Nath, faz o sinal de estudar aí, porque eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu estou vendo a Nath. Tá lá, estudar. Aí, olha para vocês verem. A Nath faz o sinal de estudar em plano parede. Faz de novo, Nath. Eu não faço em plano parede. Eu faço em plano de chão. Mas pronto, acabou. Então, deu diferente. Então, bugou, deu errado. Não, não deu errado. Porque esse sinal, se eu faço estudar plano parede, se eu faço estudar plano chão, não há problema eu fazer plano parede e plano chão. Por quê? Porque isso chama idioleto. É jeito da pessoa sinalizar que não atrapalha o entendimento do sinal. Se eu estiver escrevendo o que a Nath está sinalizando, ela vai fazer o sinal de estudar. Plano, parede, eu tenho que fazer. A Nath está olhando para a palma da mão, então eu tenho que fazer aquele triângulo e a parte de retângulo embaixo.
toda branca, porque ela está olhando para as duas palmas da mão. E aí, se a Nath está fazendo plano parede, eu não tenho corte nenhum da mão. Não tenho corte, ela está toda lisa, ela é inteira. E aí a gente tem o contato. A gente tem ali o contato que é de toque. Toque. Vários toquezinhos. Então, eu ponho um asterisco. Então, gente, olha aqui. Ó, o que a gente precisa guardar, o que eu queria que vocês guardassem hoje, assim, de verdade, que o Signorite é o mais usado. Quem inventou foi a Valerie Sutton. Vocês viram que ela é tão complexa, uma escrita tão complexa, quanto a escrita de uma língua oral. Então, a gente vê que língua de sinais não é qualquer coisa, que língua de sinais tem suas regras, a sua escrita é tão complexa quanto qualquer uma outra escrita de qualquer uma outra língua. A gente vai guardar que tudo é visual, espacial, motora, que a gente vai... O Signorite é baseado nos 5 parâmetros que a gente viu. Né? Então, aqui, guardem, assim, pelo menos essa parte básica. Qual que é a parte básica? Ah, se a mão está virada para mim, é branca. Se o dorso da mão está virado para mim, ela é preta. Se está virado na diagonal, é preto e branco. Tá certo? Ah, e também vamos guardar que existem pelo menos 3 configurações de mão básica, que é essa aqui, quadradinho, punho fechado, círculo, punho aberto, mão plana, é como se fosse um triângulo em cima e retângulo embaixo, né? Então, os contatos, gente, a gente vai lá consultar no livro, né, dele, naquela apostila, na tese da Mariane tá lá também, vocês vão ver todas essas regras vocês vão ver lá. Quando é plano de parede, mão inteira, né? O colorido, né? Colorido, tanto o preto quanto o branco é inteiro. Quando a gente vê plano de chão, ela tem um partido no meio. E isso, gente, vai precisar que a gente estude mais. Nessa escrita de sinais, é para deixar com vocês com vontade de quero mais. Não é desesperador. Não é vontade de sair correndo e gritando. De jeito nenhum. Por quê? Porque vocês podem ver que é muito bacana mesmo, que é muito legal. E isso, toda e qualquer língua, gente, toda e qualquer língua, ela demanda estudo da gente, né? E o Signorite, ele ainda não é usado no Brasil. Mas não é. Por quê? Existe uma lei que provavelmente vocês conhecem, essa lei, que é a Lei 10.436. A lei que oficializa a Libras enquanto uma língua, não é uma língua oficial do país, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Oficializa a Libras enquanto língua, uma língua utilizada no Brasil. Essa lei, lá no parágrafo, finalzinho, parágrafo único, está escrito lá assim, parágrafo único. A Libras não pode substituir a língua portuguesa escrita no Brasil. Então, a escrita utilizada pelos surdos é ainda a escrita portuguesa, o português escrito. Inclusive, é uma língua que é cobrada dele, o português, enquanto segunda língua escrita. Não é cobrada do surdo a oralização da língua portuguesa, sabe? Não é cobrada dele. Mas, aqui no Brasil, a gente não pode cobrar dos surdos o Signorite, porque não pode substituir a Libras, enquanto uma língua que tem uma grafia, ela não pode substituir a língua portuguesa. Eu tenho, né, o direito linguístico do surdo, que o surdo tem direitos linguísticos, para fazer um concurso público, por exemplo, para fazer uma prova, para tirar carteira, enfim. Para onde que ele precisar, ele tem o direito do intérprete. Mas escrever em língua de sinais, né, fazer o Signorite, ele não pode substituir a língua portuguesa escrita pelo Signorite, por exemplo. E a gente tem alguns livros já escritos em Signorite, né? A gente tem o Cauana, foi o primeiro livro todo escrito em língua de sinais.
Depois vocês podem procurar, chama Cauana. É todo escrito em língua de sinais. A gente tem os dicionários do Capovilla, eles já vêm, né, com a escrita de sinais. A gente tem alguns outros livros, né, escritos em Signorite, mas ele não ainda não pode substituir a língua portuguesa escrita. Por isso que o surdo, nem todo surdo aprende o Signorite. Não é que ele não aprende. Nem todo surdo teve contato com o Signorite. É isso que eu quero dizer, porque aprender ele aprende o que ele quis, o que ele, né, o que é né, o que é possível. E o que é possível? Tudo. Ele aprende tudo. É só oferecer para ele um aprendizado, né? Então, assim, se ele quer ou não quer, aí depende de cada um. Mas se o surdo quer aprender Sagnorite, ele vai aprender, né? Então, se ele quer aprender uma outra língua oral, ele vai aprender. O que a gente precisa entender é que uma língua a escrita de língua de sinais, ela demanda, gente, muito estudo também. E aí, à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai adquirindo essas habilidades e vai guardando as regras todas que a gente, né, que tem da escrita de sinais. Eu vou tentar, viu, gente, colocar para vocês lá no AVA, no ambiente virtual para vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou colocar para vocês no ambiente virtual esses slides, que ele está resumido, sabe? Está bem resumidinho, e aí vocês dão uma olhada. Mas não deixa de olhar, não, viu, gente? Só o resumo, não. Estuda ele todo, viu? É, o aplicativo chama Rinter. Rinter? Acho que é isso mesmo. Eu coloquei ele lá. Ô, Emanuela, eu coloquei ele lá. Não, desculpa, foi a Vivi. Não, foi isso mesmo, a Vivi e a Emanuela que perguntou. Chama Signo Winter. Eu coloquei o link lá para vocês baixarem. Tá lá no fórum de notícia. Se não me engano, tá no fórum de notícia. Se não tiver lá, a gente fala comigo. Eu vou entrar lá e ver amanhã. Vou entrar. Eu pus lá. Agora, eu não sei se replicou para lá. Porque no ambiente, na minha sala, né, de criação da disciplina, eu coloquei. Se não tiver lá, viu, Manu? Se não tiver lá, você me fala. Ou eu também vou entrar lá amanhã. Prometo que amanhã eu não vou entrar hoje, não, mas amanhã de manhã eu entro lá e vejo se tá lá. Chama Signal Rinter, acho que é isso mesmo, mas é muito bom. Eu tenho no meu computador aqui também, eu tenho ele. É muito bom. É muito bom. Vocês vão começar colocando aí, vendo as regras. Vendo como que funciona, plano de chão, tudo que a gente coloca, tem tudo lá, viu, gente? E tem lá a aba de configuração de mão, a aba das setas, dos movimentos, dos toques, dos contatos, então tem tudo lá. Vocês vão gostar de mexer, e é mexendo mesmo que a gente aprende. Existem vários artigos dizendo, até que eu escolhi alguns e coloquei lá para vocês lerem, que o surdo, né, ele pensa em língua de sinais, portanto, a aquisição do Signorite é muito tranquilo para ele. É muito mais fácil para ele, às vezes, do que para a gente, porque ele pensa em língua de sinais, então ele adquire, né, ele consegue fazer esses linkar, né, o sinal com a escrita, com os símbolos. Então, a Mariane Stumpf, ela tem alguns artigos que ela fez, dando aula para alunos surdos, crianças surdas, ensinando o Signorite, e eles aprenderam não só o Signorite, como aprenderam também língua de sinais, usando a língua de sinais, né, produzindo a língua de sinais muito mais facilmente por causa da escrita de sinais. Então é muito legal a gente ver. E tem livros que vocês podem dar uma olhada, não nas regras apenas, livros escritos em Signorite. Eu tenho eu devia ter pego antes de entrar aqui para a sala para mostrar para vocês. Eu tenho um escrito também todo em escrita de sinais. E ele vem com QR Code com a sinalização. Então dá para a gente acompanhar ali a escrita de língua de sinais e a sinalização. Ajuda a gente a aprender ainda mais. Pessoal, alguém quer dizer alguma coisa? Tem alguma dúvida das atividades? Tá lá, foi super tranquilo, não foi? Ou tem alguma dúvida? Não, ô povo, eu não sei se eu fico feliz.
Né? Porque, nossa, que beleza. Ou se eu fico triste porque não deu nem para ter opinião. Brincadeiras, viu, gente? Brincadeiras à parte. Mas aqui, ó, me despeço da escrita de sinais 1 com vocês. Na verdade, ela finaliza dia 20 ainda, mas tá lá, né, gente? Todas as atividades. Vou entrar lá sexta-feira para me ver os fóruns, para me ver as discussões de vocês. Eu não entrei ainda, mas eu vou entrar lá sexta-feira para me ver como é que tá. A atividade não avaliativa dos pares mínimos é muito legal. Eu quero entrar lá. Eu não entrei ainda, viu, gente? Eu vou lá ver e dar os pitacos, aprender com vocês também, né? Lembra lá da diferença de sinais que se diferem pela configuração de mão, sinais que se diferem pelo movimento. Eu quero lá dar uma olhadinha e participar junto com vocês. Eu vou me despedir assim online, né? Aqui junto com vocês, porque agora eu volto com a escrita de sinais 2 mais para frente. E nela a gente vai agarrar, viu, Manu? Nela nós vamos pegar firme para a gente começar a escrever os textos, né? E no primeiro momento a gente fica aqui com alguns sinais, algumas regras, mas o escrita de sinais 2 nós vamos agarrar lá nele e nós vamos produzir vários textos. Vocês, por favor, fiquem à vontade de já pesquisar o Signowriting. Se quiser o livro do Madison, tá, né, tá à venda. O Madison tem curso de escrita de sinais. No YouTube, gente, vocês vão achar curso gratuito de escrita de sinais, muito legal mesmo. Eu mesmo vi alguns, falei, gente, né, para mim, como que eu vou indicar se eu não ver? Então, eu vi primeiro, né, tem um rapaz lá que ele faz devagarzinho, tem várias aulas, eu esqueci de anotar, foi o nome do rapaz, mas tem assim, entra lá, põe assim, aula de Signowriting, ou aula de escrita de sinais, vocês vão achar vários, assim, muito legais, e com passo a passo mesmo, como que são as configurações de mão, os movimentos, a seta de movimento, plano parede, não, muito legal mesmo, tá? Então é isso, gente. Me despeço de vocês numa quarta-feira, tô confundindo terça com quarta já. Uma quarta-feira muito boa. Fiquei muito feliz de vocês terem gostado da disciplina. Te deixou preocupada, Vivi? Não se preocupe, você vai aprender, eu tenho certeza. Viu? E aí, isso, vai aprender o mais rápido possível, é isso mesmo. Tudo que move a gente busca, né? Tudo que a gente implica-se, às vezes, né, essa preocupação, ou tudo que faz a gente movimentar é muito bom. A apatia é muito ruim, né? Então, se preocupou, eu já fico feliz. Sinal de que vai buscar mais. Mas a escrita de sinais ela é isso mesmo, viu, gente? Ela é um pedacinho só, é um inicinho, é o pontapé. Ela é um primeiro passo para a gente entrar na escrita de sinais e valorizar a língua de sinais enquanto língua, que ela não é uma língua ágrafa, ela tem a sua grafia. Vocês puderam ver aí que é linda a grafia, é muito interessante. E tudo tem regra, tem que ter regra mesmo, né, gente? Porque senão fica muito solto. E é isso, meus amores. Encontro com vocês mais para frente, eu acho que agora deve demorar, deve ser lá para o mês de outubro, que eu devo encontrar com vocês. Então, tomara que eu encontre mesmo, mês de outubro, ou mais para frente. Mas a escrita de sinais 1, a gente finaliza ela dia 20. E qualquer dúvida, meninos, podem entrar em contato, quiser mandar lá no ambiente virtual mesmo, ou no meu e-mail. E tem, gente, eu não sei se vocês têm aí pessoas que estão fazendo a reoferta da disciplina de atividades complementares. Tem gente que ficou devendo atividade complementar, não está existindo atividade complementar 2, não, viu, gente? Ela acabou. Agora se o fórum não é avaliativo, isso mesmo, o fórum não é avaliativo. Mas é importante fazer, eu concordo com você, Fabrício, a gente aprende muito. O Paulo perguntou e não é avaliativo, e concordo com o Fabrício, é muito bom fazer o fórum, porque a gente vai discutindo, a gente vai vendo ali, né, a visão de cada um, e a gente aprende muito língua de sinais, principalmente com essa diferença de configuração de mão, de movimento, de localização. Quem aí está Professora, fazendo. Oi, só diga.
a informação que você citou sobre as atividades complementares do primeiro período, né? Eu acredito que a Cristina deve ter falado, mas só para reforçar mesmo, que embora não tenha mais as atividades complementares, mas a do primeiro período especificamente são obrigatórias. Ela é obrigatória. Então, quem não fez, não atingiu as horas suficientes, né, o total de horas, tem que fazer em reoferta, né? Ou então, de alguma outra forma, tem que ser feita tem que cumprir essas horas, né? Porque senão não consegue formar. E aí vai utilizar as horas e as atividades que vocês fizeram de outubro do ano passado até agora, né? Então vai valer todas elas lá, tá certo? Pessoal, então boa noite. Eu parar de gravar, né? Eu despeço e paro de gravar. Um abraço para todos vocês. Nath, Isaac, muito obrigada. É sempre muito bom estar com vocês dois. Viu? Muito bom. Tomara que a gente se encontre mais vezes, viu? Muito bom. Vocês são demais, demais da conta. Vocês são perfeitos, maravilhosos. Quando crescer, quero ser intérprete igual a vocês. Beijo para vocês também. Fabrício, Wellington, eu não vi ele aí. Uma outra tutora eu vi na hora que eu entrei, mas esqueci de falar oi. Os tutores que estão aí, um abraço para vocês também. Vocês estão no meu coração também. Não sei o que seria de mim se não fosse vocês. Queridos alunos, abraço. Nos encontramos futuramente por aí. Mas vou estar lá na escrita de sinais, olhando né, tudo que vocês estão fazendo lá, viu? Qualquer dúvida, chama. Boa noite, bons sonhos. Concordo, viu, Aurélia? Bons sonhos para vocês. Não sonhem com escrita de sinais. Ou sonhem, não sei. Desejo é só coisa boa para vocês, não um pesadelo, tá? Abraço para vocês. Qualquer dúvida, tamo junto, viu, gente? Parar de gravar aqui. Então, parar, peraí. Como é que para? Parei.